como foi que essa organização criminosa conseguiu atingir o estágio em que ela se encontra hoje? Darwin, eu acho que sempre que o poder público dá espaço, as organizações elas vão crescendo, né? E quando esse poder público ele enfraquece e permite essa possibilidade, permite esse alargamento das estruturas, inclusive aí nós voltamos em todo o histórico que vai de corrupção, que vai de falta de aparelhamento, que vai de fragilidade, onde o baixíssimo investimento, o Estado de São Paulo ele peca muito com isso, porque o Estado de São Paulo ele investe pouco na polícia, não só aparelhar a polícia, como educar a polícia também, como valorizar a ação policial correta e digna. Então, tudo isso abre espaço para o crime crescer. Agora, o senhor acha que quem se omitiu mais nessa história? O governo do Estado, que a princípio negava até reconhecer a existência do próprio PCC, a polícia, ou o judiciário ou até o Ministério Público? Quem tem uma parcela maior de culpa nessa história? Eu acho que a parcela maior é administrativa. É administrativa do governo, administrativa, da polícia, de investimento e de aparelhamento da polícia. Uma polícia séria, uma polícia correta, uma polícia bem remunerada, uma polícia bem estruturada, ela consegue combater melhor a criminalidade. Daí vai para uma polícia investigativa também bem aparelhada, que tem a estrutura para poder investigar, para poder trazer elementos para o judiciário, para o Ministério Público. Então, uma série de fatores começa lá embaixo. Começa lá embaixo com a polícia, com o combate ao crime, com a investigação ao crime. A gente sabe que a criminalidade, ela migra, ela procura facilidade. Então, quando você tem um Estado forte, o Estado presente, um Estado combativo, a criminalidade ela migra e vai para outro lugar. E o senhor acha que foi fundamental, o senhor diria que foi fundamental, essa negação inicial do Estado em deixar de reconhecer a existência do grupo criminoso, que naquela época ainda estava embrionário, mas a imprensa já dizia, entre advogados já se comentava isso, mas o Estado fazia de conta que isso aí era a história da carochinha. Né? Mas sempre que o Estado se omite, que o Estado ele acoberta as mazelas, as próprias mazelas, ele dá margem a condutas ruins e ao crescimento daquilo que não deve crescer. Então, a função do Estado é ser correto, é entender quando erra, é entender quando está fraco num ponto. E é aí que eu falo que sempre precisa, isso não é só Estado, os órgãos públicos precisam sempre separar a política da gestão. É importante fazer política? Sim, mas a gestão é mais importante. Na sua opinião, por que o Estado paulista, especificamente, agiu dessa forma? Tem uma questão política? Eu acho que é uma questão política. É uma questão que, infelizmente, nós não estamos acostumados a reconhecer o próprio erro, reconhecer nossas fraquezas. E quando se reconhece fraqueza, você dá espaço para que você possa corrigir e possa crescer. Agora, quando se tampa o sol com a peneira, você vende um produto para um grande público, uma gama gigante de pessoas que acredita naquilo que você está falando, mas que, no fundo, está sendo enganada. Então, a seriedade da gestão pressupõe o reconhecimento dos próprios erros. Agora está difícil, né? De controlar o monstro. Está cada vez mais difícil. Né? Ô, Carlos, se atualmente já existe um interesse enorme do PCC, ou do crime organizado de um modo geral, nas eleições municipais, o que vai acontecer daqui a 2 anos, quando nós teremos eleição para presidente, governador, senador e deputados, principalmente deputados estaduais e federais? Mas isso vai continuar crescendo. E um problema desse crescimento, na minha opinião, é a forma de campanha e a forma de gestão. Tá? Hoje você tem a gestão, a campanha feita com o dinheiro público, fundo partidário. É possível fazer isso, só que as doações que eram permitidas e legalizadas não são mais permitidas. E nós sabemos que existe um dinheiro gigantesco correndo por fora que motiva as campanhas. É um dinheiro que surge do nada, é um dinheiro que não tem origem. E isso alimenta as campanhas. Então, nós temos que tentar parar para repensar o Brasil, repensar a nossa história, repensar o nosso projeto político de Brasil. Então, mas isso, infelizmente, quando você para repensar, para rediscutir, né, as pessoas que estão lá, elas perdem o poder político. Então, a seriedade da política, de qualquer órgão público, na minha opinião, ela pressupõe você abrir mão da gana ou da vontade de se manter no poder.
Aquele que está no poder, ele tem que entender. Difícil, mas é difícil. É do ser humano, mas é muito difícil. Mas aquele que está no poder, Darwin, ele tinha que entender o seguinte: eu estou aqui para cumprir uma função. Esta função eu vou cumprir ainda que eu desagrade a maior parte da população, ainda que eu não tenha mais voto. Mas é um caminho a longo prazo. Não é um caminho de uma pessoa. É um caminho a ser trilhado. É uma nova mentalidade que tem que ser implementada. O problema é que, geralmente, o político entra no cargo já pensando daqui a 4 anos. Pensa, né? na reeleição. Vamos ter eleição de novo. Ele pensa na reeleição, ele pensa na questão política e ele esquece que ele está lá para cumprir uma função. Na sua opinião, qual é o caminho para se pôr um fim numa estrutura tão sofisticada como essa, que agora já não se limita mais ao estado de São Paulo, nem ao Brasil? Ela já alcançou até países fronteiriços aqui a nós. O Darwin, investimento em educação, investimento na juventude, tá? Onde você dá esporte, alimentação e educação, ensinar esse pessoal que está surgindo, essas crianças que estão surgindo, que elas têm um caminho muito melhor do que se envolver com a criminalidade organizada. Tá? Investimento nas estruturas de Estado, investimento na polícia, investimento na educação da polícia, no aparelhamento da polícia. Então, se a gente for voltar um período muito longo do Brasil, a Polícia Federal ela praticamente era inexistente. Eu acompanhava os processos, os inquéritos na Polícia Federal, eram inquéritos longos, e a Polícia Federal não andava, não se movimentava, ela não era aparelhada. Houve investimento gigantesco na Polícia Federal, em setor de inteligência, o que é importante. Hoje em dia mudou. A Polícia Federal ela é extremamente efetiva, o Poder Judiciário na esfera federal, que com base nesses elementos, o Ministério Público Federal se tornou efetivo também. Mas por quê? Porque houve investimento grande em aparelhamento, em inteligência, em pessoal. Então, isso é fundamental. O Estado precisa investir nesse setor, e especialmente no setor de inteligência.